Pai do Senhor, né, meus irmãos? Já vão deixando seus likes. Hoje vai falhar o meu sininho, porque eu esqueci de pegar ele e trazer aqui. Esse é o meu cenário, né? Meu cantinho que eu escolhi para ser o estúdio. Mas que isso não venha te impedir, né, de curtir, dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal para você receber notificação quando eu estiver postando novos vídeos e para que o YouTube, a plataforma, saiba que você está gostando, né, dos conteúdos aqui deste canal, que eu falo sempre de testemunhos, coisas incríveis que já aconteceu. Indico para vocês meus outros vídeos, onde a minha casa ficou invisível, o coração do meu filho. Eu fui curada de uma doença que mata em 15 dias, né? É o resumo que estou fazendo para vocês terem uma certa curiosidade lá visitar o meu canal. Hoje pela manhã, né, mais ou menos, manhã, não, já era tarde, já era meio-dia. A minha sobrinha veio para almoçar comigo, minha sobrinha mais velha, e eu senti de começar a contar para ela em questão da minha vida de infância. E nisso ela falou, me interrompeu e falou: tia, queria que você me contasse sobre quando você morou numa casa, parece que você viu demônios no quarto dos meninos, né, que são os meus filhos. Aí eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso, porque sempre que tá vindo na minha mente as coisas, que a minha mente é uma registradora bem boa para guardar as coisas. E eu falei, gente, eu vou contar sobre isso, e tava contando pra ela, né? Eu morava, né, de favor, né, na casa de parente, e a gente arrumou uma casa, né, pra poder se mudar, e eu tinha 2 filhos pequenos na época, e a gente se mudou para aquela casa, e eu comentando, né, com as pessoas naquela casa, eu falava, a hora que a gente entrou no banheiro, tinha algo assim pesado. Era um sonho, estava realizando, né, uma casa aluguel, mas era uma casa própria, a gente poderia fazer o que a gente quisesse, né, sem intromissão, sem discussões, desavenças que tem mesmo, quem mora junto com parentes, né, a gente nunca tem um querer próprio, eles têm horário para tudo, a gente tem que seguir as regras, né, que não estão erradas, são os donos da casa. E a gente se direcionou pro banheiro, a gente achou estranho. Que o banheiro era parede comum, igual aqui. E tava todo preto, gente. Tudo queimado, cor de lona, cor de giz que eles falam. Aquele preto, muito carvão. E a gente foi verificar o chuveiro para ver se dava, né? Para conectar o chuveiro no fio. E aquele aparelhinho que tem no fio, ele tava... A gente não sabia o que era fio, o que era nada, porque tava tudo assim. E acho que esse vídeo é muito longo, acho que eu vou contar ele em 2 partes, né? Porque tem uma parte do que eu vi agora, quando eu me mudei. Não, agora não, quando eu me mudei. E uma parte que eu fiquei sabendo por que desse banheiro depois de 10 anos, gente. Tanto que Deus mostra, né? Tem gente que fala, nossa, demônios não existem. Gente, se o bem existe, como não vai existir o mal? E como Deus fala na Bíblia, eu tô aqui em Marcos, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, que é uma Bíblia nova, não tem muita dificuldade. É Marcos 1:21. A cura de um demoniado em Cafarnaum. Aí vocês tiram a conclusão que vocês quiserem. Vocês acreditam ou não, e eu respeito. Depois, entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da tua doutrina, porque os ensinava como quem a autoridade, não como os escribas. Não ardou se aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, no qual bradou: quem temas vos contigo, Jesus Nazareno? Então, aqui, gente, está falando de uma autoridade, né? Autoridade que Jesus está falando, que ele iria voltar para o Pai, como ele é o Filho de Deus, já vivia no céu e apenas morou na terra, né? E ele está dizendo da autoridade, né? Ele entrou nessa casa e tinha um demônio. O demônio já veio chamando pelo nome dele. Por quê? O demônio, gente, se você ver no início da Bíblia, ele era um anjo de luz. Ele foi expulso do céu. Então, como não acreditar no que está escrito na Bíblia? Ai, Patrícia, é porque a Bíblia tem milhares de anos e ela foi reescrita. Gente, Deus não deixaria algo para nos enganar nesse mundo. Ele teria sumido com ela, como ele fez com vários capítulos e versículos que estão adicionando em Bíblias aí, que não é a Bíblia, né, veridicamente conhecida,
altamente revelada por Deus, né? Revelada por Deus, né? Revelada por Deus, iluminada pelos escritores dela. Então, entrando nesse versículo aqui, eu mudei para essa casa, então eu senti uma coisa horrível, gente, voltando ao assunto. Aí os meus filhos falavam, mãe, eu não quero dormir no meu quarto. Eles tinham entre 5 e 3 para 4 anos. Eu falava, vocês têm que dormir no quarto de vocês não podem ficar dormindo no meu quarto. Se eu não me engano, eu dormia, eu acordava de manhã, estavam os dois lá na beirada da minha cama dormindo. Nisso aconteceu uma coisa bizarra, gente. Eu chamei o pastor e a pastora porque estava acontecendo muita coisa estranha, muita rebeldia. E eu ia pro banheiro, parece que alguma coisa me perseguia. E às vezes eu estava sozinha em casa, porque os meus filhos estavam para a escola. Os parentes que moravam ali não estavam naquele momento, né? Que moravam com a gente. E certa vez eu assistindo um culto pelo rádio, eles me orientaram a chamar o meu pastor a orar naquela casa. E eu chamei. E nessa época, gente, meu pastor tinha uma menininha que tinha 7 anos, ela dizia que já queria ser pastora, uma espiritualidade, tinha uma espiritualidade surreal, atípico de uma criança de 7 anos. E a gente foi na sala fazer o culto, e essa menina foi pro quarto com os meus filhos. Gente, eles quebraram, eles destruíram o quarto todo. Meus filhos nunca fizeram isso. E essa menina era totalmente obediente, sabe? Nem parecia uma criança de 7 anos, gente. Ela falava, ela chegava a profetizar em você, sobre saúde, sobre cura, como um adulto. Aí eu fui vendo aquilo. Mesmo assim, eu não achei muito estranho. E continuei orando na minha casa. Meus meninos dizendo que estavam com muito medo, resumindo. Eu continuei sendo perseguida dentro da minha casa por vultos. Se tinha barulho de pés. Eu falava, Deus, são os seus anjos que sapateiam dentro dessa casa. Eu não aceito o mal dentro dessa casa. E depois de mais ou menos uns 2 meses que a gente se mudou daquela casa, com meus olhos fechados, eu ficava me perguntando por que tanta coisa estranha acontecia dentro da minha casa. Às vezes, ia pessoa dentro da minha casa desnortear quem estava lá para ir para a rua. Às vezes a gente estava tudo certinho dentro de casa, pareciam pessoas para perturbar. Aí eu fechei os olhos, gente, e Deus mostrou, como se fosse aquele Beuzebu mesmo, eles usam ele na macumba, acho que no Egito tinha essa imagem. É como se fosse um boi preto, né? Uma cara de boi, um nariz bem comprido, ajoelhado na beirada entre as 2 camas dos meus filhos. Aí que eu fui ver, Deus, é por isso que eles tinham tanto medo de dormir no quarto deles. E Deus é tão bom que da noite pro dia, eu fui tão atormentada dentro dessa casa que a gente teve que abandonar a casa. Eu arrumei um carreto rápido, arrumei parentes para estar indo lá. Eu não tinha tirado um quadro da parede, gente, quando eu cheguei com o caminhão para buscar a mudança. E eu voltei a morar de favor. Um parente, de novo. Se eu não me engano, foi com a minha avó. Eu fui morar com a minha avó. E nisso, gente, o dono dessa casa continuou me importunando por mais ou menos 2 meses. Até ameaçada eu fui por ele. E eu não sei por quê. Porque eu acho que eu aluguei a casa pra vocês disseram que queriam segurar uma família, que vocês ficariam lá no mínimo 6 meses. Se eu não me engano, gente, eu não devo ter ficado 15 dias nessa casa. Essa casa era um porão e em cima eu era perturbada de noite com uma moça entrando e saindo. Era uma moça mais velha e a mãe. Ela andava de salto, gente, sem brincadeira, 3, 2, 4 horas da manhã, ela como se estivesse dançando de salto lá em cima. Então, eu não tive paz, gente. Eu não tive uma noite de sono, desde a partir do momento que eu entrei nessa casa. Eu acho que vai dar pra fazer no vídeo só, eu vou resumir, né? E usando a minha autoridade, eu usei, né? Só que eu não tinha conhecimento de muita coisa, que eu ainda não tinha visto. E Deus teve cuidado de não me mostrar antes. Porque eu mesma ia ficar amedrontada dentro dessa casa, né? Às vezes pela madrugada Deus mostrasse isso. Eu não ia ter coragem de ir lá nem pra buscar os meus filhos, eu não sabia sobre eu usava a autoridade, mas eu ainda tinha medo, né? De usar a minha autoridade e afrontar o inferno e não aguentar.
porque isso também é uma coisa muito séria, se você não estiver preparada, né? Não mexa, não faça isso, né? Seria acordar espíritos adormecidos, né? Que se eles acordar é como um exército, eles vêm até a gente, como Jesus mesmo falou, que ele ia para o céu e ele ia deixar a autoridade de fazer coisas que ele fez e maiores. E uma das coisas que ele fazia o quê? Expulsar demônios. E resumindo, gente, depois de uns 10 anos eu fui estudar no mesmo bairro onde eu morava, perto da rodoviária, e o meu professor de matemática foi me levar em casa. E nisso ele falou, vou passar na casa da minha mãe, que eu tenho que ver se ela tá bem, porque minha mãe estava doente. Ele até pediu intenção de oração para a mãe dele, a gente estava orando. E ele falou, eu falei, César, eu já morei nessa rua. E eu falei para ele o endereço, ele falou assim, sério que você morou lá? Gente, o homem deve ter arrepiado todos os cabelos que ele tem no corpo. Ele falou, eu tô arrepiado. E ele era assim, do grupo do LGBT, sabe? Nada contra. Mas ele era assim, bem afeminado. E ele começou a fazer assim, o César. E foi ver a mãe dele. Quando ele voltou, pra ele me trazer pra casa, eu falei, César, por que você ajuda daquele jeito? Minha filha, você é louca. Naquela casa, o marido de uma mulher, ele era altamente abusivo, tóxico. Ele prendeu ela dentro do banheiro e fechou a porta. E disse que ele fechou a casa, gente. Essa mulher morreu queimada. Então era um lugar de sofrimento, né? Claro que as pessoas vão e voltam. Mas o mesmo demônio que as pessoas estão conscientes, gente, não vai fazer a maldade que estão fazendo no mundo. Apenas dão brechas, são um pouco ruins, o diabo entra com o resto. E dentro da minha casa tinha pessoas ruins, que eu vejo que é livramento, que ele poderia ter entrado também nessa pessoa e fazer eu ter o mesmo fim que essa mulher teve. Então, ainda contando esse testemunho, Deus me mostra agora o cuidado que ele teve comigo e com meus filhos, sabe? E ele falou que o marido dessa mulher prendeu ela dentro do banheiro e quando acharam ela estava praticamente, deve que emendada nas paredes. Tão queimada que ela estava. E é por isso, gente, que o banheiro era queimado. A gente parece que questionou o proprietário da casa. Ele disse que não sabia, mas ele não quis falar. E vai que ele falava isso aí, né? E hoje eu vejo, gente, a revolta dele por a gente não ter ficado na casa. Porque ele sabe que outras pessoas saberiam dessa história. Ninguém teria coragem de morar na casa. E ele aproveitou, porque estávamos praticamente para ser expulsos da casa do parente que a gente estava morando. Então ele pensou, eu vou usar o útil agradável, eles precisam de uma casa e eu preciso de alguém para ocupar aquela casa, porque eu preciso do aluguel. E ele parece que baixou o aluguel naquela época era R$380, ele baixou para 300, mas tirando esses demônios, essas coisas que eu vi, essas perturbações, gente, Deus era tão bom, que lá tinha uma varanda, um quintal, que via a cidade toda, ali eu orava, eu adorava a Deus, eu sentia tanta paz, tirando, se dá para ter paz no meio de uma guerra dessa, mas eu ainda via, gente, muita paz. Por quê? Era Deus me resguardando para mim abençoar a vida dos meus filhos. Quantas orações eu fiz dentro daquele quarto, né? E Deus mostrando o cuidado dele. É o cuidado que Deus mostra para você, né? Então é o que eu falo para vocês. Se não estiver preparado, gente, não mexam. Porque eu vejo tanto que Deus me protegeu naquela época. Porque oração pesada eu fiz dentro daquela casa. Mas quando a pastora orava, aqui foi em casa e pelo rádio, que ela chama Tamara Alves. Ela tem assim uma espiritualidade bem forte de identificar demônios. Às vezes ela vai nas casas, a pessoa fala, tô cheia de doenças, uma das causas de muitas doenças que vai nos médicos não são descobertas, porque o espiritual, as máquinas, o ultrassom, não consegue ver, né, gente? A ressonância, mamografia, Deus mostra pra ela que ela tem que quebrar a parede, ali ela encontra, gente, trabalhos de feitiçaria, coisas, sementes secas, que é semente seca, né? Se você que tá aqui, você entende de questão de espiritismo, nada contra, você sabe que sementes secas, coisas secas, é pra pessoa secar, né? Até morrer, secar até a morte com um tipo de doença. Então, quando eu tava orando com ela, eu ficava bem corajosa, mas quando eu desligava o rádio, eu me sentia totalmente sozinha, mesmo Deus não lá comigo. É o que eu queria passar pra vocês nesse dia, gente, não é mentira. Como eu digo pra vocês, gente, meus vídeos, é como se Deus, principalmente, como se Deus viesse aqui testificar se realmente isso aconteceu. Então, volte os outros vídeos, gente, pra vocês verem. Se você não crê mais em Deus, você tem desejo de tirar a sua vida, vai lá e vocês vão começar a crer.
São coisas surreais que aconteceu com a minha vida e acontece até hoje. Na medida do momento que eu for me lembrando, eu vou repassando para vocês aqui no canal. Deus abençoe vocês.